Haris Kairene Agapetos Adelphoi. Então, com essa saudação, com esse cumprimento, não é? Eu estou aqui nesse momento iniciando essa live, iniciando esse dia, iniciando essa gravação, iniciando essa publicação, iniciando esse vídeo aula para vocês. Lembrando que quer fazer um curso comigo, quer ter mentoria acadêmica, quer estar tendo todo um nortear do seu transitar acadêmico comigo, entre em contato comigo pelo WhatsApp 62981 091777. Eu hoje vou falar para você um tema muito importante. Vamos explorar um pouco mais Atos dos Apóstolos concernente ao termo grego glosas e lalais, ou seja, glosolalia, glosas, línguas, lalais, falar, e que vai dar, claro, o indicativo, nominativos utilizado dentro do âmbito pentecostal, glosolalia. Muito bem. Quando nós vamos estudar o livro de Atos, não é? Nós vamos ver, e eu já até coloquei isso em outras gravações e publicações, que a língua tem um sentido e um caráter missional. Mas também Atos apresenta, e nós temos que compreender isto para podermos ter um entendimento maior da proposta de Atos, um modelo, um padrão para a igreja atual, contemporânea e para a igreja em todo o tempo. É um padrão para a igreja a ser seguido pela igreja. Então, as línguas, a glosa, serve dentro do contexto e da proposta de Atos dos Apóstolos como comunicação, certo? Experiência, e experiência, no caso, sobrenatural, aí entra o fator fenômeno, tá? E também dom espiritual, porque as línguas tá dentro dos dons de sinais, inclusive, tá? Dons do Espírito, incluindo os dons de sinais, tá? E ali ocorreu um sinal, e foi uma evidência e sinal que o Espírito estava vindo sobre os 120 e cumprindo estava-se a promessa feita por Cristo, não é? E outra questão também, a abordagem pentecostal sobre as línguas, ela tem alguns significativos dentro do movimento, que é muito importante até para nós compreendermos o porquê que é tão debatido o assunto da glosolalia. Atos e a igreja apostólica, a igreja primitiva, representa o quê? Um modelo, como eu falei, para a igreja hoje. No aspecto teológico, representa uma natureza profética e missionária do dom pentecostal. Então, a língua tinha um fator profético e missional naquele momento, certo? Do Atos 2. E outra questão também, nós vermos o papel das línguas dentro do contexto da igreja, tá? É uma questão que é muito importante sobre falar em línguas dentro do Novo Testamento, é nós compreendermos ou entendermos a capacidade sobrenatural de se pregar em uma língua estrangeira. Ou seja, aquela pessoa que domina uma língua ou conhece uma língua, ou até que anteriormente era desconhecida dele, mas ele aprendeu a falar essa terminologia ou esse indicativo para esse fator é utilizado xenolalia, tá? Xenós, né? Lalais. Lançando, então, uma longa sombra. Mas, muitas vezes, ao ser utilizado a xenolalia, é dado uma impressão para alguns que os autores do Novo Testamento, a saber, Lucas e Paulo, raramente estão discutindo essa prática da xenolalia, que é estranha, quando o fazem. E quando fazem, fazem com uma certa hesitação. E são amplamente, né, às vezes até negativos e condescendentes em seus comentários, né?
Mas, no entanto, uma revisão das evidências bíblicas, fazendo uma exegese gramatical histórica, nós veremos que essas suposições são totalmente falhas e totalmente obsoletas e precisam ser reconsideradas, tá? Precisam ser reavaliadas. Porque o fenômeno de falar em línguas, ele é descrito de uma forma real e contundente nas passagens do Novo Testamento. Nós temos aqui um exemplo de 1 Coríntios, quando Paulo, nos capítulos 12 a 14, faz uma explanação doutrinária sobre o assunto, até para designar o termo lalais glosais para expressões ininteligíveis inspiradas pelo Espírito. Ele diz ali, certo? O indicativo, ele vai dar como é que eu vou colocar um termo mais apropriado? Ele vai dar uma conceituação, uma aferição, designando que lolais glosais, no propósito doutrinário, certo? Teológico, no propósito mais teórico e prático, seria expressões ininteligíveis inspiradas pelo Espírito. Ou seja, expressões que não eram conhecidas dos que falavam e foram totalmente inspiradas pelo Espírito. Um fato de que esse dom, que essa capacidade, que esse absorver, que esse sobrevir do poder do Espírito de uma tal forma que foi plena, foi na sua totalidade, resultou desse fenômeno do falar em línguas, expressões ininteligíveis, a glosolalia. Tá? Em vez das línguas humanas que eram conhecidas, que aí, nesse caso, seria xenolalia, é confirmado pelo fato de que Paulo afirma explicitamente que essas línguas deveriam ser interpretadas para ser compreendidas. Então, aqui está um indicativo de que Paulo está utilizando nesse fator de 1 Coríntios 12 a 14 a expressão glosolalias, ou lalais glosais, para línguas espirituais, não no quesito único e exclusivamente dizer estavam falando em línguas celestiais lá em Atos, ou quem fala em línguas fala línguas espirituais. Não. Para falar que essas línguas eram fenômenos de uma ação do Espírito, e quem as falava em expressões ininteligíveis, e aí por isso precisava de uma interpretação. Por quê? Porque não sabia que estava falando russo, e precisava de alguém que interpretasse, e essa interpretação seria também um dom sobrenatural, o dom de interpretação de línguas, para que, havendo essa interpretação, ocorresse a profecia. Mas, em caso também que pode ocorrer, e Deus pode prover e proviu, e eu já vi acontecer isso, de alguém falar uma língua, por exemplo, vou colocar aqui o russo, e ter um russo na reunião, ter um russo no culto, e a mensagem, então, foi diretamente para aquele russo e alcançou ele, e ele foi salvo, foi transformado, foi impactado pela mensagem que foi lhe transmitida em sua própria língua. Então, tem dois sentidos inseridos aqui nesse aspecto do que Paulo está explicando doutrinariamente, de uma forma sistemática, em 1 Coríntios 12 a 14. Mas em Atos 10, 46, tá? E 19, 6, dois textos de Atos 10, 46 e Atos 19, 6, Lucas também vai usar a frase ou a expressão lolais glosais para designar expressões que são inspiradas pelo Espírito e que Pedro e seus colegas, no caso, vão ouvir
na casa de Cornélio, porque Cornélio e a sua família estavam falando em línguas e louvando a Deus. Aí, louvar a Deus, essa é a expressão louvar a Deus, estavam falando em línguas espirituais. Mas falando em línguas, estavam falando a lolais glosais, línguas que tinham um idioma por trás, ou seja, tinham uma etnia que falava esse dialectos ou esse idioma, certo? Agora, os paralelos literários também são importantes. Entre as descrições do falar em línguas, em 1 Coríntios 12 a 14, tá? Que são bastante significativas para nosso entendimento, como também todos os textos que associam-se ao falar em línguas com a inspiração do Espírito Santo, utilizando o lolais glosais, ou seja, todos os textos que utilizam-se ou que fazem-se utilizar os autores sagrados, os geógrafos, de lolais glosais. Então, descrever um discurso que é inspirado, associado à adoração e aos pronunciamentos proféticos, uma vez até que 1 Coríntios 12 a 14 fala claramente de expressões ininteligíveis, e não há uma indicação, até inclusive, em nenhuma das passagens de Atos, de que línguas conhecidas, elas estão sendo faladas, e, na verdade, até não há necessidade de um milagre, de Chandolari, em ambos os casos, até que uma língua estrangeira eles teriam falado, e que a maioria das traduções para o inglês vai incluir o NRSV, traduzindo as ocorrências de lalais glosais nesses textos, aí é preciso também nós compreendermos que aí surge-se e é levantado-se questões interessantes para podermos compreender melhor a passagem e compreendermos melhor a proposta de Lucas. Então, na ocorrência de glosais, tá? E de glosas, que tem o mesmo sentido, glosais seria já uma declinação, tá? É encontrado no Atos 2:3, onde vai se referir de uma forma fenomênica línguas de fogo. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, e está descrito no texto, houve 2 fenômenos sobrenaturais, certo? Não houve só o falar em línguas, mas também desceu do céu uma bola de fogo que rompeu essa bola de fogo sobre o cenáculo, como ocorreu lá no deserto, que era uma teofania. Esta teofania também ocorre ali no Pentecostes para falar, eu estou entrando na casa ou no cenáculo. E também o outro fator é o fenômeno de que ocorreu um vento, mas como se fosse uma rajada, mas não foi visto fora, foi visto só dentro do cenáculo. Então, são 2 fenômenos, no caso agora físicos, de contexto sobrenatural, certo? Então, essas línguas de fogo que aparecem, então, e se separam e repousam sobre cada um dos 120, e que Atos 2:4, ela vai falar que eles estão cheios, tomados, absorvidos pelo Espírito, e aí começa a falar em outras línguas, que seria o lolais glosais, certo? Como o Espírito os capacitou, tá? Aí, esse fenômeno cria uma certa confusão, porque vai entrar um outro termo, que é o termo fogo, certo? E vai entrar o termo também repartidas como de fogo. Então, entre os judeus da multidão, são informados que todas as nações debaixo do céu, a multidão ali representada, que ali no texto de Atos tem 20 nações, não é, representadas, que são indicadas, são mencionadas. Então, todos ficaram perplexos, ouvindo, nesse caso, a língua
da sua própria nacionalidade sendo falada. E aí ocorre, então, o dialectos, porque pode ser que muitos ali, na verdade, muitos ali, falavam o dialeto, porque eram etnias, mas também tinha aqueles que eram nações e falavam um idioma oficial da nação, a língua, no caso, nativa, o dialecto, e o idioma oficial da nação, tá? A glosas. Então, claramente é relacionado que glosais ou glosas, e eu coloco glosais no caso de línguas diversas e glosas línguas, tá? Aí, se referindo a uma fala, no caso, inteligível, não, porque se fosse inteligível seria já a xenolalia, mas é inteligível ao ouvido, não daquele que estava falando, que eram os galileus, mas ao ouvido daqueles que estavam em meio à multidão, que ouviu e viu o fenômeno acontecendo e que viram e ouviram línguas da sua própria nacionalidade, da sua própria etnia sendo falada. Então, as expressões ininteligíveis, inspiradas pelo Espírito, de acordo com todo o contexto do que ocorre fenomenicamente em Pentecostes, tem um duplo fator que é preciso ser observado. Primeiro, os discípulos estão sendo inspirados pelo Espírito Santo para declarar as maravilhas de Deus, em uma linguagem espiritual que é ininteligível para os seres humanos, e aí isso, no caso, glosolalia. E, em segundo lugar, os judeus na multidão, eles representam um grupo diverso de países que são milagrosamente habilitados a entender a glosolalia dos discípulos, de modo que lhes parece que os discípulos estão falando em cada uma de suas próprias línguas maternas, tá? Então, apesar de que esta posição pode, à primeira vista, ao primeiro olhar, à primeira observância, até parecer um apelo especial, não é? De que há, na verdade, uma série de razões, mas a verdade é que esta é a proposta que está inserida na teologia de Atos, tá? Na teologia pneumática de Atos. E aí, em Atos 2, 1 a 3, glosais, e Atos 2, 4 e 11, dialectos, o termo dialectos vai se referir a uma fala inteligível, a xenolalia. Mas as outras, que seriam idiomas que eles vão compreender na sua própria língua, fenomenicamente ouviram na sua própria língua, no seu próprio falar. E aí era a glosolalia, inspirada pelo Espírito. Então, em segundo lugar, nós podemos ver que há, sim, nesse aspecto do dialecto xenolalia e nesse aspecto da língua que falaram, no caso de idiomas que os outros que estavam à frente na multidão compreenderam dentro da sua própria forma de falar, sua própria linguística, no seu próprio idioma, o idioma oficial da sua nação, aí essa era a glosolalia, certo? Era a glosolalia. Então, é preciso ter essa diferenciação para até alcançar uma compreensão ainda muito mais ampla, ainda muito mais detalhada sobre este assunto. Ok? Muito bem, acredito que deu para compreender com maior elucidação este assunto que foi abordado agora. Obrigado a todos. Querendo estudar grego e exegese comigo, entre em contato no 62 981 09 1777.